você mesmo está assistindo, com certeza já caiu e já foi manipulado por uma dessas 3 estratégias. Manipulação é um tema meio polêmico, mas é um dos mais interessantes que a gente pode estudar, porque realmente estuda a motivação humana, o que motiva cada pessoa e como pessoas com más intenções conseguem usar isso para te manipular, te vender alguma coisa que você não quer, controlar você para gostar de uma pessoa que não é boa, e tudo isso aí envolve manipulação. Essas 3 estratégias foram estudadas por Nicolau Maquiavel em sua obra O Príncipe, que se você não leu O Príncipe, leia. Se você não sabe, O Príncipe, na época de 1500 mais ou menos na Itália, ou não só na Itália, mas na Europa, era literalmente um manual para governantes, príncipes, reis, de como chegar ao poder e manter ele por muito tempo. E aqui ele usa muitas estratégias sujas de manipulação, que, querendo ou não, era o que funcionava na época, mas talvez funcione hoje também. Então vamos ver essas estratégias que o Nicolau Maquiavel viu e que também a gente consegue ver hoje na nossa vida pessoal. Eu sou o Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreve no canal se não for inscrito e me siga no Instagram. Antes de qualquer coisa, leia O Príncipe, estude, leia, cara. Aproveita, é fácil de ler, uma leitura fácil, é um livro pequeno, é de fácil entendimento, vale a pena você ler. Coisa que a tua concorrência não vai conseguir ler um parágrafo sem se entediar e perder o interesse. Então leia, cara, estude, é legal estudar. A estratégia de manipulação que vemos no Príncipe é: quando fazer alguma coisa boa, faça devagar e segmentada. E quando fizer uma coisa ruim, faça rápido, o mais rápido possível e encubra com o resto das coisas boas. Como assim? Cara, você já deve ter caído muito nisso com influencers, pessoas que querem se passar de caridosos, de bondosas. Dá a impressão que você é uma pessoa boa, olha ele fazendo coisas boas, mas na verdade ele deve estar fazendo uma coisa bem devagar e de propósito, para que dê a impressão de que, olha, ele está sempre fazendo uma coisa boa, mas na verdade é só uma coisa pequena, só que em migalhas. Imagina um cachorrinho. Cachorrinho, tem um cachorro, você deve ter um cachorro, deve saber como é que é. Dá um biscoito pra ele, um biscoito inteiro. Ele vai comer bem rapidão, porque cachorro come rápido, e já vai querer outro. Se você pegar o mesmo biscoito, dividir ele em pequenos pedaços e dar um de cada vez pra ele devagar, o cachorro meio que vai sentir mais afeição por você. Tipo, olha, meu dono, ele tá me dando tanto biscoito, sendo que na verdade tu tá dando a mesma quantidade, só que devagar em pequenas doses. Isso manipula a impressão de alguém muito facilmente. Quantos políticos famosos não fizeram isso já, de fazer uma boa ação, sendo que essa boa ação poderia ter sido feita de maneira bem mais eficiente, em grande quantidade. Ele fez pequenininho, só que bem devagar, dando esmolas, muitas esmolas, coisas pequenas, mas sempre dando essa impressão de que se todo dia ele tá dando alguma coisa legal pra gente, alguma coisa boa, dá a impressão de que ele tá sempre fazendo coisa boa. Mas na verdade isso aí é uma técnica de manipulação maquiavélica, é literalmente isso. A pessoa tá fazendo uma coisa, só que bem devagarzinho, e dá a impressão que é uma coisa boa, mas na verdade não é. E se você acreditou nisso, você foi manipulado. A mesma coisa acontece quando faz uma coisa mal. Essa estratégia Maquiavel descreve como uma parte essencial para o príncipe. Se você não sabe o que é o príncipe, não é literalmente o filho do rei, no quesito do Maquiavel. Seria aquele que está acima, o príncipe de principal, e não do filho do rei. Então ele diz que o príncipe, além de ter poder mesmo político e militar, ele também precisa da estima do povo, afinal o povo faz parte do governo e de toda a questão. E para isso você tem que conquistar a estima do povo, e você conquista agradando o povo. E você não precisa fazer muita coisa para agradar as pessoas. Segundo Maquiavel, esses pequenos artifícios são mais do que suficientes. Então sempre que você vê uma pessoa se gabando de que ela fez coisas boas, não escute ela. Não escute. Olhe de fato a quantidade de coisas boas que ela fez e se realmente é uma coisa grande, em grande escala, ou se foram migalhas. Porque você vai ver que muita gente cai nesse truque de manipulação. Um dos meus autores favoritos, Robert Greene, que escreveu 33 Estratégias de Guerra, ele fala que na estratégia militar, você tem que ver a pessoa pelo que ela faz. Você tem que ver outro exército pelas atitudes dele, não pela propaganda que ele mesmo faz eles mesmos. É muito fácil eles falarem uma coisa e fazerem outra. E o mesmo vale para coisas ruins. Se for fazer uma coisa ruim, faça o mais rápido possível, porque vai ter o mesmo efeito de fazer coisas boas. A segunda estratégia de manipulação, segundo Maquiavel, a adequação ao público para encobrir coisas ruins. Como assim? Maquiavel não sabia de psicologia humana e psicologia social, mas ele acabou fazendo o gatilho mental da afeição.
Como assim? Nas palavras do Maquiavel, o príncipe deve aparentar, repito, aparentar e não ser, aparentar essas características, que é piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. Essas 5 qualidades, na época, seria o que o povo estimava. Quando eu tô falando na época, eu tô falando de 1500, é realmente muitos séculos atrás. Então, essas 5 características, o príncipe deveria aparentar humano, fiel, piedoso, religioso e essas coisas aí. A minha interpretação em relação a isso é que ele tinha que se parecer com o que o povo almejava, com o que o povo queria. Então, trazendo para os dias de hoje, seria basicamente o gatilho mental da afeição. Se você não sabe o que é o gatilho mental da afeição, o psicólogo social Robert Cialdini estudou eles e, basicamente, ele diz que gostamos de quem se parece com a gente. Então, se o povo era piedoso, fiel, religioso na época, e o príncipe era isso aí, o povo ia olhar para o príncipe e falar: nossa, ele parece comigo, ele não é um príncipe, um rei qualquer, ele entende a gente. O gatilho mental da afeição é feito de propósito para te enganar. A afeição não é sempre de todo mal, você pode usar isso de uma maneira saudável, mas muitos famosos políticos e pessoas de influência usam isso para encobrir coisas ruins. Eles se posicionam como alguém como você, ele age como você, ele tenta meio que ganhar sua afeição. E o que acontece quando o gatilho mental da afeição se ativa? Nós ressaltamos características positivas dele, porque a gente acaba virando fã. E quando eles fazem besteira, a gente tenta encobrir. E não é culpa nossa. É realmente um mecanismo que sempre que a gente gosta de alguém, fica difícil ser imparcial. Imagina o seu melhor amigo fazendo uma coisa muito ruim, sei lá, indo pra cadeia. Mesmo que ele fosse pra cadeia, você ainda ia ter boas memórias dele. Diferente de um juiz que tá vendo aquilo ali de uma maneira totalmente imparcial. Mas você teve um tipo de afeição, então é difícil você ser 100% imparcial. E muitos políticos fazem isso. Por exemplo, eu não vou fazer um palanque político aqui, sinceramente, não é para você ligar para a opinião política minha ou de outra pessoa, vamos simplesmente pegar 2 figuras políticas muito famosas e analisar essa estratégia. O nosso atual presidente Lula e o nosso presidente passado Bolsonaro. Goste você ou não do Lula e do Bolsonaro, eles foram pessoas políticas muito marcantes. Não é à toa que todo mundo tem algum tipo de opinião sobre eles. Eles buscaram sempre agir de acordo com o povo. Ou fala palavrão, ou fala errado, ou fala... E isso não é errado, não estou falando que você tem que falar corretamente o português correto. Mas o fato deles falarem como a gente fala mesmo, acabou meio que criando essa estima. Porque muitos políticos tinham essa visão meio distante, falavam bonito, era um cara estudado, não sei o quê. Mas como eles queriam a estima do povo, eles tinham que agir de acordo com o povo. E isso criou fãs. É inegável como você vê o tanto de fãs de um e do outro. Cara, o pessoal se mata nas ruas por causa de político. Só pra você ver o poder disso, isso não é brincadeira, isso realmente funciona. E como eles simplesmente, por serem semelhantes aos seus eleitores, os seus eleitores não viram eleitores imparciais, eles viram maquininhas. Eles viram aquele tipo de pessoa que, quando o cara faz besteira, eles relevam. Não, acontece, todo mundo faz alguma besteira. Mas quando eles fazem uma coisa certa, aí olha como ele fez, olha como o Lula fez, olha como o Bolsonaro fez... Isso caíram na manipulação. É exatamente essa estratégia que o Maquiavel está falando. O ser piedoso, religioso e todas as coisas que a gente falou, hoje em dia seria meio que se adequar ao que o povo enxerga como legal. Ou pelo menos os seus eleitores. Vamos pegar outra pessoa política. Não sei se você lembra lá do Amoedo, lá das eleições de 2018. Ele não era muito marcante, se você comparar com o Lula e Bolsonaro. Porque ele era meio que arrumado demais. Ele não gerava algum tipo de afeição com a gente, com as pessoas. Então meio que o pessoal olhava pra ele e falava: Amoedo, tá, legal, ok, massa. De onde eu venho a gente fala nem fede nem cheira. É tipo, tanto faz, ok, nem isso, nem isso. Já o Lula e Bolsonaro tinha aquela coisa. Então isso é uma estratégia de manipulação. Você agir de acordo com quem você quer conquistar e você fizer de uma maneira inteligente, você conquista rapidamente massas inteiras ao seu redor. E elas viram seus soldadinhos. Isso é manipulação pura, cara. A manipulação mais pura possível. É usar a afeição para encobrir atos ruins. Isso aconteceu bastante com esses 2 políticos. E Maquiavel conseguiu descrever mais ou menos isso aí naquela época e ainda se aplica hoje. E ainda conseguiu meio que trazer o gatilho mental da afeição. E a terceira estratégia de manipulação do Maquiavel, essa aqui é meio que do Maquiavel e um pouco do Robert Greene, mas provavelmente ele pegou isso de base do Maquiavel, é a estratégia da cortina de fumaça. A cortina de fumaça, talvez você já conheça esse termo, mas a gente vai trazer um pouco mais pro lado de manipulação.
No livro As 48 Leis do Poder, se você não leu, leia, é muito importante. A lei número 3 disse: oculte suas intenções. E uma das estratégias que a lei traz pra gente é a cortina de fumaça. O que seria isso? Seria literalmente você colocar uma intenção falsa, uma mentira, literalmente uma mentira, sendo que na verdade você quer ir pro outro lado. Seria tipo num jogo de xadrez, você de propósito sacrificar uma peça e a pessoa achar que você errou, mas na verdade você queria o rei dele, ou outra peça por aí. Aí que temos que tomar muito cuidado com quem usa isso aí. Muitas pessoas, muito provavelmente, quando querem alguma coisa de você, elas não vão chegar direto. Se ela for uma pessoa mais esperta e astuta, ela não vai chegar para você e pedir direto isso. Muitas pessoas mais espertas vão tentar te manipular com intenções falsas. Imagina que, sei lá, na sua faculdade tem um cara com excelentes condições financeiras, ele é bem rico, ele é conhecido por ser rico na sua cidade, mas ele é um cara de boa, ele é tranquilo, ele não é um cara arrogante nem nada. Aí imagina que tem um cara meio interesseiro que ele quer porque quer o privilégio de andar com aquele cara mais rico, que ele vai para uns lugares mais caros, que ele é chamado para uns eventos mais exclusivos, e ele chega para ele e ele usa a cortina de fumaça, ele realmente manipula o cara. O que seria a cortina de fumaça nesse caso? Uma intenção falsa. Vamos supor que ele chega pro cara e fala: aí cara, deixa eu te ajudar no teu projeto aí, no teu TCC, sei lá, no teu negócio aí. Vamos, a gente trabalha junto, a gente se ajuda e tal, e tu me ajuda de volta também, vai ser legal, eu já fiz esse negócio, sou muito bom nisso. E o cara rico pensa e fala: não, ok, tudo bem, um cara legal, quer me ajudar. Sendo que daí ele só quer se aproximar do cara para poder ir para as festas que ele vai, ir para os eventos sociais que ele vai, conhecer as pessoas que ele anda, porque ele vai começar a andar com ele. Uma vez andando com ele vai oferecer mais coisas, oferecer. E em troca, ele vai ter a companhia desse cara que ele acha que é genuína, mas não é. Isso é uma cortina de fumaça. Foi uma intenção falsa para que você consiga a sua intenção verdadeira. Isso é uma estratégia de manipulação. O Maquiavel fala que é importantíssimo para o príncipe da época mascarar as verdadeiras intenções, porque pelo menos na corte, naquela época, isso pode se repetir hoje, mas naquela época, você tinha que chegar no poder sutilmente. Você não podia declarar para todo mundo que você queria, porque senão você ia criar inimigos para todo canto. Na Itália, na época de Maquiavel, era uma chacina, cara. Era rei matando rei, era família matando o sangue de outra família, era gente querendo suceder, mas aquele cara não queria suceder, então ele matou e o tio foi pro trono e depois... Cara, era uma loucura. Então, se você falasse a tua verdadeira intenção naquela época, tu morria, cara. Se tu falasse a tua verdadeira intenção naquela época, tua vida tava literalmente em risco, porque pessoas com olho gordo iam olhar pra você e falar: cara, esse cara aí já era, mano. Já sabe qual é a tua intenção. Então, uma coisa que ele ensinou foi para manipular as pessoas com essa falsa intenção, a cortina de fumaça. No caso do riquinho, o que o cara realmente queria? Ele queria o privilégio de andar com aquele cara riquinho e ter os benefícios de andar com ele, sei lá, conhecer as pessoas que ele conhece, frequentar os lugares que ele frequenta. Mas ele não podia chegar e falar: aí, cara, eu quero andar contigo não é por causa de ti não, cara, é porque tu é rico, eu quero o teu privilégio e eu não quero me esforçar e ficar rico e fazer o que teus pais fizeram pra ti, então eu quero andar contigo. Não ia cair bem, né? Então é muito mais fácil ele fazer uma cortina de fumaça. Não, vou te ajudar, tal meu amigo, tal. Se aproxima. Cuidado com essas pessoas que fazem favor demais pra você. Podem ser cortinas de fumaça. Isso é muito perigoso. Se você gosta de manipulação, eu fiz um vídeo bem interessante sobre a psicologia sombria da manipulação. Eu vou colocar aqui em cima, ele é um complemento perfeito para esse vídeo. Você já foi manipulado alguma vez com alguma dessas 3 estratégias maquiavélicas? Se tu foi, coloca aqui embaixo que eu vou ler os comentários e é bem legal ver o relato de vocês. Se tu gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber essas estratégias. É isso aí, até a próxima.